Aproxima-se a data das eleições europeias, marcadas para 26 de maio, o que quer dizer que este mandato no Parlamento Europeu está a chegar ao fim. É, portanto, um tempo de balanço. E não há dúvida de que estes foram anos muito difíceis para o projeto europeu. Ainda não completamente refeita dos efeitos da crise das dívidas soberanas e da grande recessão, a Europa teve de lidar com os ainda elevados níveis de desemprego e desigualdades, com a questão da Grécia, com a crise dos refugiados, com o terrorismo, com o Brexit e, sobretudo, com o preocupante crescimento de um muito perigoso populismo nacionalista, animado por uma extrema-direita verdadeiramente xenófoba e que insiste em destruir o projeto europeu. A Europa, é verdade, resistiu a todos os sobressaltos, mas a sua resposta nem sempre foi a melhor. A batalha que todos os deputados socialistas travaram aqui no Parlamento Europeu foi por uma Europa à altura dos seus valores, capaz de relançar a ambição da justiça social e da convergência, apostada no crescimento da economia e na criação de emprego para uma prosperidade partilhada. Uma Europa reforçada na sua democracia, nas suas instituições, nos seus meios de intervenção, na sua capacidade para responder aos problemas de hoje, mas também às crises e aos desafios do futuro. Ninguém é bom juiz em causa própria e por isso eu vou aqui apenas deixar alguns factos. Coube-me, ao longo deste meu primeiro mandato no Parlamento Europeu, produzir 25 relatórios, 9 dos quais como relator principal ou permanente. Entre eles contam-se alguns dos mais importantes que passaram por aqui nos últimos anos. O relatório sobre a composição do Parlamento Europeu após o Brexit, em que foi necessário impedir que Portugal perdesse lugares, como se temia, mas em que foi necessário também prever que, contra a vontade de muitos, era preciso garantir que tínhamos uma cláusula de salvaguarda, porque o Brexit poderia ser pelo menos adiado e o Reino Unido ainda poderia ter de participar nas eleições europeias, como aliás está para acontecer e felizmente essa cláusula está prevista. O relatório também sobre a reforma do Mecanismo Europeu de Estabilidade, talvez o passo mais significativo que foi dado no processo de reforma do euro e de conclusão da União Bancária. E ainda o relatório sobre o acordo comercial entre a União Europeia e o Japão. E basta dizer que este é apenas o maior acordo comercial de sempre e que vai facilitar muito as exportações europeias e portuguesas para o Japão. O vinho português, apenas para dar um exemplo, ficou 15% mais barato no Japão desde que este acordo entrou em vigor no início de fevereiro. O que sempre procurei fazer, portanto, em todas as circunstâncias, foi defender o projeto europeu e defender o interesse de Portugal e dos portugueses. E o momento talvez mais difícil e decisivo de toda esta legislatura foi quando tive de liderar na Comissão de Economia uma dura luta contra as sanções que a Comissão Europeia pretendia impor a Portugal, porque o governo da direita, como se recordarão, tinha falhado as metas do déficit. Foi preciso, nessa altura, mostrar que os portugueses, depois de todos os esforços que fizeram, não mereciam ser tratados de forma injusta e que a política económica e orçamental do governo socialista de António Costa merecia confiança e acabaria por apresentar bons resultados. Felizmente, tivemos razão. Vencemos aqui em Bruxelas a luta contra as sanções, Portugal conquistou a admiração de toda a Europa e o Ministro das Finanças português tornou-se até presidente do Eurogrupo. Defender a Europa, defender Portugal, foi isso que fiz, é isso que espero continuar a fazer.